estamos sozinhos, né? Porque o Senhor Jesus falou que ia estar todos os dias conosco. Nós vamos ler aqui no capítulo 2 de Atos, que a gente fala tanto no capítulo 2 de Atos. Vamos ver aqui na Bíblia, né? A descida do Espírito Santo. É o primeiro, capítulo 2 de Atos. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 2 de Atos. É logo no início do Novo Testamento, depois de João. Espírito de Deus, a descida do Espírito Santo. Glória a Deus. Capítulo 2, amém, irmão? E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estávamos assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então os irmãos veem que, né, cheio do Espírito Santo, né? Então muitas das vezes o crente está cheio do Espírito Santo, é maravilhoso, né, irmão? No dia de hoje, tantos anos já se passaram, né? E nós vemos no dia de hoje que Deus ainda continua operando maravilha na vida dos crentes, né? Ainda temos crentes cheios do Espírito Santo. Segundo a Bíblia de Estudo relata, a data que foi escrito o livro de Atos foi cerca de 63 anos depois de Cristo. Olha aí, 63 anos depois de Cristo. Nós estamos em 2014 e ainda hoje Deus fala, né? Deus cura, Deus liberta, Deus transforma. Olha como que o amor de Deus é tremendo. Hoje eu, impelido pelo Espírito Santo, escrevi sobre as qualidades de Deus, que fala no livro de Jonas. Nós vamos encerrar com essa palavra, no livro de Jonas, que fala sobre as qualidades de Deus, né? Conforme Jonas citou aqui, no capítulo 3, versículo... Glória a Deus, versículo 2 de Jonas. Nós vamos terminar aqui com essa palavra. Capítulo 3, versículo 2 de Jonas. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és um Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, que se arrepende do mal. Está vendo, irmão? As qualidades de Deus. Glória a Deus. Capítulo 4, versículo 2 de Jonas. Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és um Deus piedoso, misericordioso, longânimo e grande em benignidade, que se arrepende do mal. Então as qualidades de Deus, irmão, são tremendas para a nossa vida, né? Se a gente buscar a Deus, né, em espírito e em verdade, nós vamos ver a nossa vida prosperar, porque a gente conhece a Deus, né? Confiando em Deus, conhecendo a Deus, a nossa vida vai para frente. Mas quando a gente consulta A, consulta B, consulta C, acaba saindo fora das escrituras, saindo fora do padrão do cristão, que é consultar só a Deus, né? E ter a Deus no coração, né? Sobre todas as coisas. Aí a nossa mente espiritual já começa a ficar turbada. Mas quando a gente está centralizado na santificação, na purificação, na separação, fica ali. A Bíblia fala no capítulo 1 de Salmos: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então um cristão que ele fica dia e noite ali meditando nas escrituras, ele é um bem-aventurado, né? Não tem maldição na vida desse crente. Mas no capítulo, eu creio que 11 de Deuteronômio, manda nós escolher entre a bênção e a maldição. O que é a bênção? É andar com Deus, porque Deus é a nossa vitória aqui na terra, né? O Espírito Santo é a nossa bandeira da vitória, né? Porque Ele é que vai nos levar até Deus. Jesus falou: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Eu vou enviar outro Consolador. Então Jesus já está aqui no nosso Espírito, né? O Espírito Santo está aqui no nosso corpo físico, né? Falando com a gente, nos dando a vitória, nos guiando, né? Vai para a esquerda, vai para a direita, não faz isso, não faz aquilo, para que a gente venha chegar à perfeição de receber a coroa da vida eterna. Irmão, o Senhor Jesus tem uma visão sobre o que é a vida eterna, o que é a conversão de um crente, o que é o tipo de padrão de crente que Ele quer na face da terra.
Então os irmãos veem aqui no capítulo 26 de Atos, versículo 17, diz assim: Jesus falou para Paulo: livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio. Paulo foi enviado aos gentios, que somos nós, para lhes abrir os olhos. 26 de Atos, versículo 17 e 18. 26 de Atos: livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrir os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que receba a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Capítulo 26 de Atos, versículo 17 e 18. Entendeu, irmão? Para lhes abrir os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Os irmãos sabiam que quando a gente consegue convencer uma pessoa a aceitar Jesus, terra, a Bíblia diz que é uma multidão de pecado que é apagado, né? Não existe a possibilidade de dizer assim: A, B e C não vai para aceitar Jesus porque não tem pecado. Não, a Bíblia diz diferente. Se nós convencermos como é que é a palavra? Se nós conseguirmos convencer uma pessoa a aceitar ao Senhor Jesus, a Bíblia diz que aquela pessoa foi apagada dela uma multidão de pecados. Então, se nós aqui na terra fizermos o ídolo do Senhor Jesus, cada almazinha daquela que a gente ganhar, aleluia, uma multidão de pecado vai ser apagada. Porque conforme Deus falou para Jonas, né? Como que ele vai destruir uma pessoa que ela não sabe discernir entre a mão esquerda e a mão direita? Mas o crente, ele sabe discernir entre a mão esquerda e a mão direita. Inclusive a Bíblia fala que é melhor a pessoa não conhecer a verdade do que ela sair do corpo e não ir para o céu conhecendo a verdade. Então o crente sabe o que é a mão direita e o que é a esquerda. Mas a pessoa que sai do corpo sem conhecer a verdade, a Bíblia diz que se nós conseguirmos convencer ela a aceitar a Cristo, ela vai ter uma multidão de pecado apagado. Porque se ela viver a vida dela inteira cheia de pecado e sair do corpo, ela vai sair com os pecados dela. Mas se Jesus entrar, ele vai apagar todos os pecados, nós vamos ser uma nova criatura. E aonde o Espírito Santo entra, o mal tem que sair. Onde o Espírito Santo entra, a cura vem, a bênção vem, a vitória vem, a maldição sai, né? Aí a pessoa não consegue te atingir, por quê? Porque ela não está atingindo, é Deus que está na tua frente, ela não vai conseguir te atingir. Se nós temos Deus na nossa vida, ninguém vai conseguir atingir a nossa vida, porque a nossa vida, como diz a filha do missionário Davi Miranda, está escondida em Deus. Amém, terra? Vamos agradecer o seu Gaspar no nome de Jesus.